Fala pessoal, meu nome é Bruno, sou professor de matemática aqui da escola, também ex-aluno, formado em 2010, e no Fica a Dica de hoje a gente vai ver uma diquinha de matemática para o Enem. Bom, como vocês sabem, boa parte dos conteúdos do Enem em matemática são assuntos do ensino fundamental. E hoje a gente vai trazer uma ideiazinha que talvez você tenha esquecido lá do seu ensino fundamental, que é a ideia de escala, que aparece muitas vezes na prova do Enem. A escala é uma razão entre a distância de dois pontos em um mapa e o tamanho real, a distância real entre esses dois objetos. Bom, também é utilizada em miniaturas, em desenhos, também tem outros contextos, embora o principal deles seja em mapas. Em mapas é importante dizer que essa distância é geralmente escrita em centímetros e que a escala é uma razão adimensional. O que quer dizer isso? Como essa grandeza e essa grandeza são de mesma natureza, a escala, que é a razão entre elas, não tem unidade de medida. Então é importante que, quando você estiver trabalhando, você tenha muito cuidado com isso. Separamos aqui duas questõezinhas que caíram no Enem para a gente ver como isso pode aparecer na sua prova. Bom, vamos lá para a questão que a gente separou aqui para vocês. A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre a sua casa e a escola. Na fase de implementação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto representado na figura na escala de 1 para 25 mil, por um período de 5 dias. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implementação do programa? Muito bem, nessa primeira questão que a gente separou, é importante destacar algumas coisas. A escala está de 1 para 25 mil. O que isso quer dizer? Que para cada 1 centímetro andado pelo aluno no desenho, isso corresponde a 25 mil centímetros andado na realidade. Outra coisa importante é que esse trajeto é feito de ida e volta e durante 5 dias. Então vamos ver quanto que ele anda em um dia. Se nós contarmos quantos lados desses quadradinhos o aluno andou, a gente chegará à conclusão que ele andou 16 centímetros no desenho. Então vou fazer a comparação com a escala. A escala está de 1 para 25 mil, assim como os 16 centímetros andados por ele, estará para quanto? Proporção, multiplica cruzado, 1 vezes x, 25 mil por 16, 400 mil. Como eu disse anteriormente, centímetros. Mas a questão diz expressamente que a gente precisa indicar isso em quilômetros. De centímetro para quilômetro, a gente volta 5 casas decimais, ou seja, divide por 10 elevado a 5 e chega à conclusão de que num trajeto esse aluno andou 4 quilômetros. Mas esse trajeto é feito de ida e volta, 2 vezes 4, 8 quilômetros, e durante 5 dias, 8 vezes 5, 40 quilômetros, letra E. Bom, vamos à segunda questão. A figura apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas, uma no mapa do Brasil, de 1 para 25 milhões, e outra no mapa apenas do Rio de Janeiro, de 1 para 4 milhões. Há interesse em estimar o número de vezes em que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Muito bem, essa questão já relaciona duas escalas, uma no mapa do Brasil e outra no mapa do Rio de Janeiro. Se eu estou interessado em descobrir quanto que essa área foi ampliada, então a gente deve pegar a escala no mapa do Rio de Janeiro e dividir pela escala no mapa do Brasil. A escala no Rio de Janeiro, de 1 para 4 milhões, dividido pela escala no mapa do Brasil, de 1 para 25 milhões. Divisão de duas frações, vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, que eu já escrevi em potência para nos facilitar. Esse 10 elevado a sexta a gente pode cortar e sobra como razão entre as escalas 25 para 4. O cuidado aqui é porque a questão diz que a gente precisa saber quanto que essa área foi ampliada. E aqui a gente está falando de comprimento. Então, para a gente poder calcular quanto que a área foi ampliada, a gente pega essa razão e eleva ao quadrado. 25 ao quadrado, 625, 4 ao quadrado, 16. Dividindo esses dois números, a gente vai ter aproximadamente 39,06, que é um número maior que 30 e menor que 40, letra D. Sim, agora vamos ver como é que se desenha. Então, galera, vamos finalizando por hoje essa dica
aqui de matemática. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Valeu!